Olá, crianças! Hoje nós vamos para uma aulinha de história. O conteúdo é as grandes navegações e a unidade 3, na página 30. Então vamos entender primeiro o que seriam essas grandes navegações. Para entender o que significa o termo grandes navegações, nós vamos primeiro dar uma olhadinha no mapa mundi, tá bom? Então, aqui nós temos o mapa mundi. O mapa mundi, ele está... nós estamos vendo aqui que ele tem várias extensões de terra e alguns oceanos. Então, esses daqui são os continentes. Aqui eu tenho o continente da Europa, o continente da Ásia, o continente da África, o continente da Oceania, o continente da Antártida e o continente da América, o continente americano. Está dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil, ele fica na América do Sul. Tá? Então, olha, aqui está a América do Sul, vários países. O Brasil é o maior dele. E a América do Sul é formada por 12 países. Então, vamos lá. Também o nosso planeta ele está dividido em hemisfério norte, a linha horizontal. Ele divide em hemisfério norte e hemisfério sul. E a vertical em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Então, nós vamos trabalhar com essa partezinha da Europa, onde tem os países Portugal e Espanha, que fica no hemisfério ocidental e hemisfério norte. E também aqui o Brasil, né, que fica no hemisfério sul, também no ocidental. Então, temos que entender isso para poder entender o que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Então, hemisfério ocidental, hemisfério oriental, hemisfério norte, hemisfério sul. Hoje a gente sabe de tudo isso, mas há muitos séculos atrás não se sabia, só se sabia que existiam essas terras aqui, é só o que era conhecido pelas pessoas que moravam, né, e que viviam nessa época. Eles acreditavam que não tinha terras nenhuma por aqui, era tudo oceano, e as únicas terras eram essas que eles conheciam, as que ficavam próximas do lugar que eles viviam, né. Essa ideia começou a mudar justamente com os navegadores europeus, né, que partiram em viagem cada vez mais longe do lugar onde eles estavam, né? Então, esse período ficou conhecido como o período das grandes navegações, ok? Então, vamos entender por que eles queriam esses caminhos, conhecer esses caminhos. Eles queriam fazer o caminho das mercadorias que eles compravam, né? Então, a Europa, ela utilizava muitas mercadorias, mas ela não produzia, não tinha aqui na Europa, não tinha em Portugal, na Espanha, na Itália. O que eles faziam? Eles pegavam as mercadorias daqui. Que mercadorias eram essas? Tecidos, porcelanas, tapetes e uma coisa muito importante na época que eram as especiarias. O que significa especiarias? Especiarias são umas substâncias, os temperos que conservam os alimentos, porque naquela época não existia a geladeira. Então, a conservação do alimento se dava através dessas especiarias, né? Não várias, mas as mais importantes e que auxiliavam mais no tempero eram o cravo, a canela, a pimenta do reino e a noz moscada. Tinha também o gengibre, né? Não sei se vocês conhecem, não tenho aqui, mas tem a foto do gengibre aqui, né? Então, essas eram as mercadorias, as especiarias mais necessárias para conservar os alimentos. O resto que eles pegavam, né, tecidos, perfumes, né, marfim, ouro, isso era mercadoria chamada de luxo. Só que era assim, eles faziam esse caminho, e esse caminho era muito longo, era uma viagem que levava meses. E eles passavam por lugares perigosos, né? Eles pagavam taxas toda vez que eles tinham que andar por aqui, várias taxas, né? Cada cidade cobrava uma taxa para eles não caminharem por aí.
Fora eles corriam o risco dos assaltos, que naquela época também tinha. Então tudo isso começou a ficar muito caro para os reis, né, de Portugal, da Espanha. Essa mercadoria ela chegava no lugar aqui, mas ela estava cara demais. E eles precisavam ter mais lucros. E também teriam que comprar uma quantidade muito grande para poder vender para mais gente, para poder ganhar dinheiro. Então, o rei de Portugal, ele começa a incentivar as grandes navegações, né? E aí eles, em Portugal, começam a ter escolas navais, né? Para ensinar a arte de caminhar no mar, de caminhar através, né, dos navios, né, das caravelas. E para isso existia uma escola, uma delas bem famosa, que chamava Escola de Sagres. E nessa escola eles ensinavam a arte de fazer, né, novas embarcações, né? Eles tinham, a princípio, um barco que se chamava Barinel, mas ele não aguentava longos trajetos. Depois era mais lento, eles passaram a fazer as caravelas e depois a nau, né? Que era mais leve e mais rápida, né? Então, essa foi a evolução, fora os equipamentos que ajudavam com que eles não se perdessem no mar, né? Eles aprendiam a mexer com o astrolábio, com a bússola e outros equipamentos também, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão, nessa escola, ensinar tudo isso. Aqui tem um estudante que se chamava Cristóvão Colombo, porque os estudantes vêm de várias partes da Europa para aprender isso. E Cristóvão Colombo, ele tinha uma ideia, que era chegar aqui nas Índias para pegar as mercadorias tão valiosas para eles, mas ele achava assim, ele devia ir pelo sentido do Ocidente. Então ele estava aqui, ele queria ir para o Ocidente. Ele não queria contornar aqui como estava todo mundo achando que tinha que ser. Só que eles acreditavam que não existiam essas terras. Então Cristóvão Colombo achou: eu caminho para o Ocidente e chego nas costas da Índia, porque se há tudo água, não tem continente. E assim ele fez, né? Ele vai em sentido do continente. Quem vai ajudá-lo nessa descoberta, nessa viagem, né, na realidade, são os reis da Espanha. Eles incentivam e eles apostam, né, na ideia que Cristóvão Colombo teve de fazer essa viagem em sentido do Ocidente. E na viagem ele encontra mesmo terra. Ele está achando que ele chegou aqui nas costas da Índia, porque ele não sabia que existiam esses continentes. Então, quando ele acha o primeiro lugar onde ele avistou terra, ele achou que estava aqui nas costas da Índia, que era a parte de trás da Índia, da onde ele conhecia. E ele chamou esse local aqui, os moradores que estavam aqui, de índios, né? E na realidade, esses moradores, eles eram conhecidos como um povo Guanaane, né? Era lá de São Salvador que foi o local onde ele achou terra a primeira vez, né? E aí ele volta e conta isso para o rei da Espanha, né? Para os reis da Espanha. E isso daí era no ano de 1492. Nesse meio tempo, eles estão tentando, os portugueses, contornar aqui, mas eles não conseguem chegar para contornar, tinha muito perigo, né? Mar muito bravo nessa parte aqui. E aí, Vasco da Gama é o primeiro, em 1498, né? 6 anos depois que Cristóvão Colombo encontrou terras aqui, ele consegue fazer essa viagem contornando toda a África. Então ele vem com os navios, compra todas as mercadorias necessárias, vai com o navio carregado e o rei de Portugal fica muito feliz, porque ele traz uma quantidade muito grande, eles têm muita coisa para vender para ganhar bastante dinheiro. Com isso, o rei de Portugal, 2 anos depois, em 1500, ele fala para Pedro Álvares Cabral, que Pedro Álvares Cabral também vai fazer essa viagem que Vasco da Gama fez para
comprar muitas mercadorias para poder vender. Só que ele perde uma coisa aqui. Ao invés de ele contornar a África, antes, quando ele chega aqui na região mais ou menos aqui, ó, que se chama Cabo Verde, que ele mude um pouquinho a rota, vá no sentido do ocidente, para ver se realmente existem essas terras que o rei da Espanha está dizendo, né, ele escutou falar que tinha. Então ele falou, ó, vamos ver se é verdade, se você encontra alguma coisa. Foi por isso que Pedro Álvares Cabral fez esse desvio e conseguiu chegar aqui. Ele vai chegar aonde conhecido como Porto Seguro, né? Então, ele vem daqui, chegando nessa região, ao invés dele contornar aqui, ele faz esse desvio. Aí ele vê, só que ele também tem ideia de que ele está chegando nas costas da Índia. Então, a princípio, quando ele parou aqui, ele chamou os moradores desse local de índios, e que eram os habitantes que estavam nessa terra que hoje nós chamamos de Brasil. Então, os habitantes daqui também passaram a ser chamados de índios por conta disso. Aí ele vê que existe um território bem grande, né? Ele fica uns dias e ele segue viagem, né? E vai até a Índia, compra a mercadoria que ele precisava, né? Tudo que o rei pediu, e volta. E ele volta contornando mais rente o continente africano e chega em Portugal e conta para o rei de Portugal o que foi que ele encontrou, né? Mas essa outra parte, depois que eles chegam aqui, a gente vai deixar para uma próxima aula. O que vocês só precisam ficar imaginando é que quando eles chegaram aqui e foram à terra firme ver o que tinha ali, eles encontraram as pessoas que eram os moradores dessa terra aqui, que eram os que eles chamaram de índios. Eles estavam nus, que era um modo que eles estavam acostumados, né? Então eles não sentiam nenhuma vergonha de estar nu e eram a pele meio avermelhada, eles tomavam muito sol, né? Isto os assustou, assim como os índios moradores daqui também se assustaram com eles. Primeiro que eles tinham umas roupas muito esquisitas, que eles nunca tinham visto, e depois os homens tinham a cara cheia de pelo, como eles falavam, que era uma barba, porque os índios, os homens não têm barba, né? Então, isso foi um pouquinho assustador, né, para os dois. Mas o índio, ele foi um povo muito hospitaleiro e aceitou, assim, com muita simpatia, a chegada do homem branco aqui. Então, vocês vão fazer as atividades, que vai seguir logo depois, e essa aula continua na próxima vez que eu for fazer um vídeo, tá bom? Um beijo.